do livro Contos e Contos de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X. A maior dádiva. Na Assembleia luzida do Templo de Jerusalém, os descendentes do povo escolhido exibiam generosidade invulgar à frente da preciosa arca de contribuições públicas. Todos traziam algum tributo de consideração ao Santo dos Santos, cada qual mostrando a liberalidade da fé. Vestes de linho e valiosas peles, enfeites dourados e aromas indefiníveis impunham ali deliciosas impressões aos sentidos. Os fariseus, sobretudo, demonstravam apurado zelo no culto externo, destacando-se pela beleza das túnicas e pelos ricos presentes ao santuário. Jesus e alguns discípulos de passagem acompanhavam as manifestações populares com justificado interesse, e Judas, entre eles, empolgado pelo volume das oferendas, abeirava-se do cofre aberto, seguindo os menores movimentos dos doadores com a cobiça flamejante no olhar. A certa altura, aproximou-se do Messias e informou: Mestre, Jeroboão, o negociante de tapetes, entregou 20 peças de ouro. Abençoado seja Jeroboão, acentuou Jesus sereno, porque conseguiu renunciar a excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso tirano da alma. O discípulo voltou ao posto de observação com um disfarçável desapontamento, mas, decorridos alguns instantes, reapareceu notificando. Zacarias, o velho perfumista, sentindo-se enfermo e no fim dos seus dias, trouxe 100 peças. Bem-aventurado seja ele, disse o Cristo, em tom significativo. Mais vale confiar a fortuna aos movimentos da fé que legá-la a parentes ambiciosos e ingratos. Zacarias prestou incalculável benefício a ele mesmo. Judas tornou a fiscalização para comunicar logo após ao grupo galileu. A viúva de Cã, o mercador de cavalos, que faleceu recentemente, acaba de entregar todo o dinheiro que recebeu dos romanos pela venda de grande partida de animais. E baixando o tom de voz, completava cauteloso o apontamento. Dizem por aí que alguns centuriões planejavam roubar-lhe os bens. Jesus sorriu e considerou. Muitos recursos amontoados sem proveito provocam as sugestões do mal. Feliz dela que soube preservar-se contra os malfeitores. O aprendiz curioso regressou à posição e retornou locais. Mestre, Efraim, o levita de Cesareia, entregou 200 moedas. 200. Bem-aventurado seja Efraim, falou o amigo divino sem afetação. É grande virtude saber dar o que sobra, em meio de tantos avarentos que se rejubilam à mesa, olvidando os infelizes que não dispõem de uma côdea de pão. Nesse instante, penetrou o templo uma viúva paupérrima, a julgar pela simplicidade com que se apresentava. Diante do sorriso sarcástico de Judas, o Senhor acompanhou-a de perto, no que foi seguido pelos demais companheiros. A mulher humilde orou e apresentou 2 moedinhas ao fausto religioso do santuário célebre. Muitos circunstantes riram-se, irônicos, mas Jesus apressou-se a esclarecer. Em verdade, esta pobre viúva deu mais que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo quanto possuía para o sustento próprio. A observação caridosa e bela congelou a crítica reinante. Pouco a pouco, o recinto enorme tornou a calma. Israelitas nobres e sem nome abandonaram rumorosamente o domicílio da fé. Jesus e os apóstolos foram os derradeiros na retirada. Quando se dispunham a deixar a enorme sala vazia, eis que uma escrava de rosto avelhentado e passos vacilantes
surgiu no limiar para atender a limpeza. Movimenta-se em minutos rápidos. Aqui recolhe flores esmagadas, além absorve em panos úmidos os detritos deixados por enfermos descuidados. Tem um sorriso nos lábios e a paciência no olhar, brunindo o piso em silêncio, para que o ar se purificasse na sublime residência da lei. Pedro, agora a sós com o Messias, ainda impressionado com as lições recebidas, ousou interrogar: Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora no templo de nosso Pai? Realmente, elucidou Jesus em tom fraterno. A viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhes constituíam embaraço à tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. Em seguida, a leve pausa, apontou com o indicador a serva anônima que se incumbia da limpeza sacrificial e concluiu: a maior benfeitora para Deus, aqui, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, que está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio suor. Abençoado Mestre Jesus, possamos, Pai, compreender a diferença entre doar o excesso que possuímos e doar aquele mínimo que um dia poderá vir fazer falta. Tenhamos, Pai, a consciência de que bens materiais simplesmente permanecerão aqui na Terra e que somente aquilo que adquirirmos em nossos corações é que continuarão conosco. Graças a Deus.